Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui no ano de 1966, esse match valendo o título mundial entre o então campeão mundial Tigran Vartanovich Petrosyan, o armênio, né, o pai da escola armênia de xadrez, então soviético na época, né? E jogando aqui de brancas contra o Boris Spassky. O Boris Spassky é tido como o favorito do match. Ele é um jogador fortíssimo, vem vencendo o Mikhail Tal, vem vencendo o Keres, vem vencendo outros jogadores importantes e conquistando realmente muita fama por onde passa, por um estilo de jogo com mistura assim de um jogador posicional, também ele é tático, ele é preciso, ele é agressivo. Então ele tem um estilo bem, talvez até um estilo universal, assim, um estilo bem, combina várias características diferentes. Então é um jogador muito forte, realmente o Boris Spassky. E aqui o Petrosyan é dono de um estilo único também, ele é um estilo mais posicional, recuado, é um estilo mais defensivo. A posição do Tigran Petrosyan, ela é tida como são posições impenetráveis, né, sem falhas. Ele é uma rocha realmente, o tigre de ferro, Tigran Petrosyan. E ele espera a hora certa para contra-atacar, para dar o bote. E quando ele faz isso, ele vence de forma muito rápida. Ele vai ele consegue levar o oponente ali a nocaute rapidamente, né? Então, vamos dar uma olhada nessa partida aqui desse match de 1966. O Petrosyan está de brancas e ele abre aqui com cavalo em F3. Temos cavalo F6, G3, G6... C4, bispo G7, bispo G2, roque, roque. Então a gente tem aqui uma abertura onde ambos os jogadores fazem uma configuração aí de Índia do rei, né? Com o cavalo em F3, o bispo fianquetado e roque, né? E com a vantagem, né, para as brancas do primeiro lance. Então indo para um domínio do centro com o peão de ala, né? Então é um conceito bem hipermoderno de xadrez realmente. As peças menores, né? E o peão de ala tentando dominar aqui o centro, né? E as pretas, o Boris Spassky também seguindo esse mesmo conceito. A partida segue com cavalo C6, cavalo C3, D6, D4 ganhando espaço no centro e aqui A6 pelo Boris Spassky. Preparando uma possível expansão aí com o cavalo aqui em A5, depois jogar com C5, né? B5, enfim. Vai jogar na ala da dama pelo visto. Pelo lance A6 aí promete jogar na ala da dama. D5 foi jogado expulsando aí o cavalo, então cavalo em A5, atacando aqui o peão do C4. Eu considero esse lance um lance bem agressivo e bem arriscado, né? Porque esse cavalo agora ele não tem volta, né? Ele foi para um caminho sem volta, ele não tem mais casas para voltar, né? Então ele teve que tomar essa decisão aí o Boris Spassky, é um lance bom e é um lance de ataque, né? Tá atacando aqui agora em C4. Provocando, né? Provocando aqui o Petrosyan a jogar um lance do tipo B3, né, para fazer essa estrutura sólida aqui, mas abrindo aqui a diagonal, né, para o bispo de casas negras. Então, deixando uma peça solta aqui em C3, o cavalo está em defesa, a torre está em defesa, né? Então, é claro que o Petrosyan, o tigre de ferro, o jogador sólido, rocha, não vai jogar o lance B3. Não teria nada de errado com esse lance, tá? Mas a gente está falando de uma questão de estilo aqui. O Petrosyan vai para um lance mais de acordo com o estilo dele, que é o lance cavalo D2, defendendo então o peão aqui de C4. Sem precisar se arriscar tanto, já danificar a estrutura de peões, nada disso, deixar peças soltas no tabuleiro. Não, o Petrosyan não faz isso. Então cavalo D2 defendendo aí o peão. C5 foi jogado, dama C2, E5. A gente vê como o Boris Spassky vai vindo, né, com velocidade, aí vai ganhando território. B3 agora sim, né, com a diagonal aqui fechada. O Petrosyan agora joga o lance B3, agora sim uma estrutura bem sólida, com menos riscos, né? Não precisou assumir tantos riscos na posição. E agora cavalo G4. Cavalo G4 promete, né, em algum momento avançar esse peão com ataque descoberto. Promete avançar também o peão aqui da coluna F. Então a gente vê como o Boris Spassky mudou aqui a estratégia, mudou o plano dele. Ele começou com um plano de ataque na ala da dama, né? Rapidamente aqui o Petrosyan anulou todo tipo de ataque na ala da dama. Tá uma estrutura bem sólida na ala da dama. Então agora o Boris Spassky parte para um ataque na ala do rei, começando aí com o cavalo G4, prometendo uma expansão aí, uma tempestade de peões. Vamos ver. E4 então aqui pelo Petrosyan tentando parar, mas F5 aqui pelo Spassky. Olha como ele vai jogando de maneira agressiva. E também F5, G também F5 e agora um lance digno de Petrosyan.
é o lance cavalo D1, colocando o cavalo aí na primeira horizontal, né? Olha como ele vai jogando recuado, né? A gente pode observar nitidamente assim as peças avançadas aqui, né, do Spassky e as peças recuadas aqui do Petrosyan, né? Esse é o estilo dele, tá? Mas mais uma vez, apesar de jogar recuada, não tem falhas na posição das brancas, né? Ele está esperando pelo erro do Spassky, está esperando. Ele provoca essa agressividade, né, no adversário e ele depois tenta usar essa agressividade do adversário contra ele mesmo. É muito interessante. A partida... Bom, cavalo D1, gente, só comentar um pouco aqui esse lance, né? Se por acaso... Vamos voltar aqui, ó, antes do cavalo D1. A gente vê que esse cavalo aqui ele é um cavalo perigoso, né? Se você tenta parar aqui a posição, por exemplo, com F4, cavalo em E3 simplesmente é mortal, né? Aqui as pretas vencem a partida facilmente numa posição como essa. Então, a gente vê como esse cavalo aqui ele fica incomodando aqui as casas de F2 e E3, e o lance jogado pelo Petrosyan, cavalo D1, ele anula, né, qualquer possibilidade futura desse cavalo vir para E3. Agora o cavalo está também controlando aqui E3, né, também está defendendo aqui em F2. Então a gente vê como é um lance forte de defesa, né? A partida segue com B5 expandindo na ala da dama, jogando nas duas alas aqui o Spassky. F3, olha só como foi importante o lance de cavalo D1. Agora ele conseguiu jogar o lance F3 e o cavalo não tem mais a casa de E3. Só que aqui o Boris Spassky é um jogador muito forte, ele não vai recuar o cavalo dele e ele parte por um lance mais agressivo aqui com E4, olha que bonito, abrindo aqui um ataque descoberto nessa torre indefesa aí em A1. Bispo B2 aqui pelo Petrosyan, então tentando anular essa fortíssima atuação do bispo de casas escuras. E toma em F3, o cavalo estava atacado, tomou-se então o peão. Bispo toma em F3, bispo toma B2, dama toma aqui em B2 e agora cavalo em E5. Atacando aqui o bispo em F3, também está de olho aqui na casa de D3, também está fazendo uma pressão aqui em C4. Forte, forte, o Spassky é um jogador muito forte. Bispo E2 então, adicionando mais uma defesa aqui em C4, mantendo o bispo no tabuleiro. A casa F3 poderá ser utilizada pelo cavalo, se preciso for. A partida segue agora com F4, né, o Spassky vindo realmente com o seu plano aí de ataque na ala do rei. E depois de G toma em F4, mais um lance muito forte aqui do Boris Spassky, o lance bispo em H3, tá bom? E ele não tá só ameaçando aqui a torre, na verdade, tá? Aqui se as brancas falarem, opa, tem um cavalo sobrando aqui, vão levar checkmate. Com dama G5 cheque e depois de rei H1, simplesmente dama G2, entregariam checkmate. Então, posição muito perigosa aqui pelo Boris Spassky, depois de G toma F4, bispo H3, né? Então, com essa questão de que o Petrosyan não pode capturar agora o cavalo, senão vai levar checkmate. Então ele joga aqui tranquilamente o lance cavalo aqui em E3, deixando aqui a torre. E é um lance posicional forte, né? Porque, olha só, queira ou não, esse cavalo aqui das negras não está fazendo muita coisa. Serão necessários muitos lances para esse cavalo tentar entrar de novo na partida, né? Cavalo E3, mais uma peça defendendo aqui em C4, né? Então, assim, o Petrosyan está deixando aqui essa troca de qualidade, vamos falar assim, né? Está deixando aqui a torre para melhorar sua posição. Além do que, ele já ganhou um peão, né? O peão aqui de F4 foi entregue. Então você vai ter uma peça menor e um peão por uma torre. Já é legal. Só que além de tudo, o cavalo aqui vai estar atacado, né? Então depois de bispo toma aqui em F1, que foi o lance jogado, torre toma em F1, o cavalo está atacado e o Petrosyan já tem uma peça menor e um peão pela sua torre, né? Então, na verdade, é como se ele tivesse sacrificado um ponto só, né? Um peão só. E a posição muito boa, né? O domínio dessa diagonal, né? Essas três peças menores prontas para entrarem na posição. Então, olha só o entendimento de Tigran Petrosyan, muito interessante o xadrez dele. Cavalo G6, o cavalo estava atacado. E agora, bispo G4. Olha como o Petrosyan agora está com domínio das casas claras. E pouco a pouco, da posição dele, que até então era uma posição recuada, ele agora começa do nada, sem você entender. Ele já parece estar melhor na posição, né? Olha aqui, é muito interessante. Cavalo também F4, foi jogado aqui pelo Boris Spassky, né? Ele tem duas peças atacando em F4, recuperando, portanto, um peão. E aqui o Petrosyan vai para uma sequência muito legal realmente. Eu vou só voltar esse lance aqui. Talvez dama em F6 fosse um lance mais preciso aí na posição, tentando anular um pouco aí a força dessa dama nessa diagonal. E depois uma sequência como bispo E6 cheque, rei H8
e da troca de damas. E um lance como F5, cavalo E5, cavalo E4, a torre voltando para F8, cavalo toma em D6. A gente teria uma posição ligeiramente melhor para as brancas, tá bom? Mas as pretas poderiam tentar alguma coisa aí no jogo. Seria provavelmente um pouco melhor do que a sequência que se seguiu na partida. Um pouco melhor para as negras. Depois então aqui, de cavalo G6, bispo G4, cavalo também F4, foi jogado pelo Boris Spassky. E agora o Petrosyan faz uma sequência muito legal com o lance torre toma aqui em F4, mais uma vez sacrificando a qualidade. E vamos ver por que ele fez isso, né? Tudo pelo controle aí dessas diagonais. Olha que dama forte segurando aqui essa diagonal. E depois de torre também F4, então bispo em E6, olha só, né? Olha a força da posição. Não dá para você jogar um lance como rei F8. Aqui o Petrosyan ficaria completamente ganho aqui depois de dama H8, rei E7. A dama toma aqui em H7. O rei não tem para onde ir, olha que situação só. Poucas casas aqui, F8 ou F6, né? Tanto faz para onde for, qualquer uma dessas continuações aí vai perder, tá? Dama F7, rei E5. A gente teria aqui uma caça interessante aqui ao rei, né? Dama G7, dama aqui em F6, cobrindo o cheque. Poderia jogar dama G3 aqui. E aí seria uma posição completamente vencedora para as brancas. Já tá de cara ameaçando o cavalo em F3 com sequência de checkmate, né? E aqui não tem muito como evitar, né? Vamos jogar qualquer lance aqui para as pretas só para continuar aí a sequência. Cavalo aqui em G4, a cheque, a torre tá cravada, né? E aí, para onde que vai o rei aqui, né? Não tem muitas casas. Se vier para D4, dama E3 seria checkmate, né? Não tem como um rei sobreviver a tantas peças assim no tabuleiro, né? Só se fosse o rei do Ivanchuk. Como não é o rei do Ivanchuk, que é o Chuck Norris do xadrez, né? Então, aí esse rei levaria realmente checkmate, tá? Então por isso aqui que depois de bispo E6 cheque, por isso que o Boris Spassky não jogou aqui o lance rei F8 e ele decidiu devolver um pouquinho de material jogando aqui torre F7. E a partida segue então com cavalo em E4. O Petrosyan não tem pressa para capturar essa torre está cravada, então ele vai melhorando assim a posição das suas peças e ele já está naquele tipo de posição que mais 3 ou 4 lances para o Petrosyan ele já finaliza a partida, já arremata. Então é interessante ver como ele jogou recuado até agora, né, extremamente recuado, e aí de repente ele começa a fazer uns ataques, sacrificou qualidade e agora já está muito melhor na posição. Dama H4, essa dama está atacando agora o cavalo, está ameaçando alguns cheques aí na posição. Cavalo está em D6, dama G5 cheque, atacando também o cavalo aqui G3. E aqui rei H1, o Petrosyan não está muito preocupado em perder aqui o cavalo de E3, né? Se dama toma em E3, a gente teria uma sequência mortal aqui com bispo toma em F7, rei F8, dama aqui em H8, rei E7, cavalo aqui em F5, dando um duplo aqui, rei D7, bispo E6, por exemplo, rei C7, e aí daria até para tomar primeiro aqui com cheque e depois capturar a dama na sequência, né? Seria vencedor isso daqui para as brancas, né? Então por isso aqui que depois de dama G5 cheque, o Petrosyan deixou o cavalo aqui em 3, jogou rei H1. O Boris Spassky viu que não dava para pegar esse cavalo aí e jogou torre em A7, adicionando mais uma defesa então aqui em F7. E aqui então o Petrosyan vai para uma sequência muito bonita, arrematadora, agora sim capturando a torre. Depois de bispo toma em F7 cheque, torre toma em F7. Se você quiser dar pause e encontrar o próximo lance, vale a pena, é muito legal. Como você jogaria nessa posição contra o Boris Spassky, né? Que lance você faria para arrematar aí a partida? E espero aí que você encontre, né, essa continuação. Bom, o que está acontecendo aqui no tabuleiro? Se você capturar essa torre aqui simplesmente, o Spassky poderá capturar. Dama toma aqui em E3. E aí dificilmente as brancas vão conseguir alguma vitória nessa posição, né? O cavalo está atacado, o rei está muito exposto. As pretas vão em algum momento conseguir dar algum perpétuo, enfim. Seria muito difícil para as brancas conseguirem vencer por conta do peão a mais, por conta desse cavalo aqui mal colocado, né? Talvez, né, pelo fato de ter um peão passado aqui, talvez as brancas com muita habilidade, com muita precisão, né? E contando talvez aí com algum errinho das negras e tal, possam ganhar. Mas não seria fácil, tá? Não seria fácil vencer nessa posição. Então não deve ser esse lance, né? Vamos voltar lá. Depois de torre A7, bispo toma em F7, torre toma em F7. Qual será o lance então? Espero que você tenha encontrado o melhor lance da posição, que foi o lance jogado pelo Petrosyan, que foi o bonito lance dama
H8 aqui, cheque, olha que legal essa posição, olha que arremate bonito. E nessa posição o Boris Spassky abandonou a partida, né? Muito bonita essa configuração, porque o rei não tem mais para onde ir, né? Ele não tem nenhuma casa, seria forçado a capturar aqui a dama, e aí a sequência seria cavalo, toma aqui em F7, dando um cheque, e capturando a dama na sequência, e aí com uma peça a mais, aí, um peão a mais, peão passado, né, e tudo mais, seria vitória fácil aí pro Tigran Petrosyan. Legal, né, gente? Muito bonita essa partida. Espero que vocês tenham gostado. Há poucos lances atrás, né, o Petrosyan estava completamente na defensiva aqui. Olha essa posição, né? Você vê o bispo atacando a torre, as pretas ameaçando se o peão toma cavalo, as pretas ameaçando o checkmate, né? As pretas vindo com tudo. E as brancas tendo que se defender, né? E de repente, mais alguns lances, por incrível que pareça. Se você perguntar para o Spassky se ele acha quem que ele acha que está melhor aqui nessa posição, ou para muitos jogadores, os jogadores vão achar que as pretas estão melhores. Mas o Petrosyan mostra que não. Ele vai tranquilamente aí expandindo. Ó, vamos mostrar mais uma vez aí a sequência. Muito bonito, sacrificou a qualidade novamente. E aí ele, em mais poucos lances, arremata aí a partida. É muito rápida realmente a sequência, o nocaute que Petrosyan faz nos seus adversários. Com isso, esse match foi vencido, tá, pelo Petrosyan. O Petrosyan continua, então, como campeão mundial, tá? Ele vai ficar como campeão mundial aí, pelo menos por mais 3 anos, pelas regras da FIDE da época. E vale dizer que foi um match apertado, tá bom? Foi um match de 12,5 pro Petrosyan, a 11,5 pro Boris Spassky, tá? Então foi assim decidido ali, sabe, no detalhe mesmo. O Boris Spassky, não é à toa que ele era tido como favorito, ele realmente quase chegou lá nesse match contra o Petrosyan, mas o tigre de ferro aí, o homem rocha, né, o Petrosyan com esse estilo aí de jogo impenetrável, né, conseguiu aí vencer o match e se manter aí como campeão mundial. Beleza, gente, a gente segue com a nossa playlist. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!